E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e neste vídeo nós vamos analisar o arquivo gerado pelo assistente de configurações do i3 da Noemi e também vamos aproveitar para organizar essas configurações em um outro arquivo que será utilizado nos próximos 4 vídeos da série, que é quando a gente vai começar a fazer as várias personalizações. O arquivo config foi gerado em .config/i3 no nosso diretório pessoal, a nossa home, e nós vamos até lá com o comando cd .config/i3 Enter, e aqui estamos nós. Nesse diretório, eu já criei o arquivo temporário para a gente organizar as configurações iniciais, estão eles aqui, config que foi gerado pelo assistente e new.i3config que eu já preparei para esse vídeo, e eu vou abrir os dois arquivos ao mesmo tempo em abas com o vim, utilizando a opção "-p" e asterisco. E aqui estão os arquivos abertos, config, essa é a configuração original, e aqui está o meu novo arquivo, que, como você pode observar, já está reservando 8 seções para as diversas configurações que nós vamos passar aqui do original para esse arquivo temporário, que futuramente será o nosso arquivo de configurações. Essas divisões separam as configurações em configurações gerais, espaços de trabalho, controle automático de janelas, aparência, teclas de ação, teclas de início de programas, controle de áudio, que é uma seção opcional, porque existem várias formas de fazer o controle do áudio, e, finalmente, o início de programas. A ideia aqui é analisar as configurações, lendo os comentários mais relevantes, mas eu já vou avisar a você que é muito importante que você leia e entenda os comentários e que, principalmente, veja o manual, o guia do usuário, o endereço já está aqui, para ter uma referência mais completa. O meu trabalho será copiar cada uma das configurações, fazer um breve comentário para que esse vídeo não fique muito longo. Até porque nós voltaremos a algumas dessas configurações nos próximos vídeos, fazendo aí sim as personalizações. Então, nós vamos começar por uma coisa muito interessante que dá para fazer nas configurações do i3, que é configurar apelidos para comandos e até para trechos completos de configurações. A gente faz isso definindo uma palavra, por exemplo aqui cifrão mod, utilizando o comando set. Esse apelido em especial está sendo definido para expandir a tecla modificadora da nossa escolha. No caso aqui, mod 4, que é a tecla Super. Através desse apelido, nós podemos criar vários atalhos e, se um dia a gente decidir que não quer mais usar a tecla Super e sim a tecla Alt, que é mod 1, como tecla modificadora, a gente não precisa sair mudando tudo nas configurações. Basta vir aqui na definição desse apelido e alterar mod 4 por mod 1 e, na criação dos atalhos, sempre usar cifrão mod. Isso é bastante prático e bastante conveniente e vai ser também a primeira configuração que nós vamos copiar para o nosso arquivo temporário. Então, YY, Ctrl Page Down, e lá em cima nós vamos colar essa configuração. E como comentário, nós vamos incluir aqui apelido da tecla modificadora. Também, para nossa conveniência, eu vou mudar aqui no Vim o tipo de arquivo. Então, FT, File Type, para i3 config, e assim nós temos a sintaxe colorida e isso ajuda a gente a evitar erros.
Tudo certo, eu vou salvar e vou voltar para as configurações para a próxima definição, que é a fonte utilizada aqui em cima na barra de título das janelas. Essa mesma definição de fonte também é utilizada por padrão aqui na barra de status, um painel do i3, caso a gente não defina uma seção na configuração chamada bar. Esse bloco bar é onde nós fazemos definições específicas para o painel, para a barra de status. Então, vamos copiar aqui esta linha, vamos passar para o nosso arquivo novo e, como se trata de uma definição de aparência, é aqui que eu vou colar e também vou colocar o comentário fonte das barras de título das janelas. Deixa eu só colocar um espaço antes, vou salvar e vou passar novamente para a nossa configuração. A terceira linha que está aqui descomentada é uma das formas da gente iniciar programas automaticamente no início da sessão do i3. Aqui a gente utilizaria um diretório definido em xdg auto start, onde nós colocaríamos diversos lançadores .desktop e, ao iniciar a sessão do i3, esses programas seriam lançados. Eu considero essa a pior forma de iniciar programas com a sessão do i3. No entanto, eu vou manter a configuração para que você também tenha a referência quanto a essa possibilidade, mas observe que ela requer o utilitário DEX. Mas, embora eu não utilize essa possibilidade, eu só quero deixar para você como uma referência no nosso novo arquivo de configurações e aqui embaixo, na seção de início de programas, eu vou colar deixando um comentário que será, deixa eu só dar um ZZ aqui para centralizar, agora sim, nós vamos escrever o comentário início de programas por lançadores.desktop, aí vem padrão XDG. Como você vai ver, deixa eu salvar e voltar para a nossa configuração. Aqui embaixo tem a forma que eu adotei para controlar aquilo que é iniciado com o i3. Aqui na própria configuração eu posso executar, veja, comando exec, os utilitários que eu quiser. E, nesse caso, eu vou copiar esses dois utilitários que estão definidos aqui e, em seguida, eu faço a explicação sobre o que está sendo sugerido nessa configuração. Então, primeiro vamos copiar essa linha, vamos mudar aqui de arquivo e colar esta opção, voltando lá e pegando a segunda opção, passando para o nosso arquivo temporário e aqui está. Aqui a sugestão são dois utilitários. O primeiro diz respeito a uma tranca de sessão. Quando você entra no modo de descanso, você tem ali uma tranca que, para voltar a ter acesso à tela, você precisa digitar uma senha. Aqui está utilizando o XSS Lock, existem outras opções e isso vai depender do seu gosto. A segunda recomendação é utilizar o Network Manager Gnome, ou NM Applet, que é esse indicador que vocês estão vendo aqui embaixo, no cantinho, ou mal estão vendo porque está bem pequeno, para ter um indicador de rede. Enfim, como eu disse, trata-se de uma série de sugestões nesta configuração criada pelo assistente do i3. Então, eu vou salvar e vou voltar para as configurações e vamos ver o que nós temos mais aqui de recomendações. Olha, essa é uma forma opcional de ter um controle de volume.
Aqui nós temos a associação das teclas de multimídia do seu teclado com ações do PACTL, o controle do Pulse Áudio, onde nós podemos mudar o volume para mais, veja aqui, sync padrão, sync é a saída, né, o canal padrão do Pulse Áudio, mais e menos, então reduzir o volume, nós podemos mutar o áudio e ainda mutar o microfone. Veja, são sugestões. Agora, tem um outro apelido sendo definido aqui. Veja, refresh e 3 status. Toda vez que a gente executar um desses comandos aqui, através dos atalhos associados às teclas de multimídia, esse complemento será expandido nessa linha. Ou seja, depois de mudar o volume, por exemplo, eu vou matar o processo do i3 status utilizando o sinal SIG USR1. Por quê? O painel padrão, o i3 status, fica monitorando a recepção deste sinal e, a partir daí, executa alguma ação. E que ação será essa? A ação será atualizar a indicação aqui no painel do volume atual. Seja como for, eu vou selecionar essas opções todas, vou copiar e vou colar aqui na seção de controle de áudio, para nos próximos vídeos a gente ver outras opções de trabalho. Muito bem, vou salvar novamente, voltar para as nossas configurações e vamos continuar aqui. As próximas duas definições são sobre ações de mouse para mover e redimensionar janelas. Primeiro, a gente define a tecla modificadora utilizada junto com o botão do mouse para uma dessas ações e depois vai determinar quais serão os métodos utilizados para arrastar janelas, que é Tiling Drag. Pode ser feito pela tecla modificadora definida aqui, ou então arrastando a barra de título da janela. Enfim, eu vou copiar tudo isso, vou colar no nosso novo arquivo, na seção de configurações gerais. Então, colando aqui, vou tirar esses comentários e colocar os meus próprios, que são mais objetivos. Então, vamos criar aqui um comentário que será tecla para atuar com o mouse sobre janelas. E, nesse outro, nós vamos escrever habilita arrastar pela barra de título ou com a tecla modificadora que nós definimos acima. Então, essas duas configurações entraram para as nossas configurações gerais. Vamos salvar, voltar às configurações para ver o que temos em seguida. E aqui nós já temos alguns atalhos para iniciar programas. Neste caso, o atalho para iniciar o terminal. Nós vimos que com o Super Enter ou com a tecla modificadora Enter, nós executamos o terminal, nós iniciamos um terminal. E aqui está a linha que diz respeito a isso. Então, eu vou copiar para o nosso novo arquivo em teclas para início de programas. Aqui está. Muito bem. Então, esse atalho especialmente serve para iniciar o terminal. Mas é qualquer terminal? Não. É o terminal que o i3 vai detectar através de i3 Sensible Terminal. No espaço de trabalho 2, eu vou iniciar um novo terminal, vou ampliar aqui para você poder enxergar e vou fazer man
I3 Sensible Terminal, e veja que esse terminal é determinado por uma sequência de testes que são feitos. Então, tudo começa com a variável terminal, que é uma variável que não faz parte dos padrões do shell ou do sistema de modo geral e que pode ser definida e exportada para que o I3 saiba qual é o terminal padrão. A segunda verificação que o 3 faz é sobre o terminal definido com X-Terminal Emulator, que só existe em Debian e derivados. Não encontrando nada aqui, ele vai procurar ainda pelo mat terminal, nome terminal, terminator. Olha aqui o nosso XFCE4 terminal, que de tudo isso é o primeiro a ser encontrado. Depois ainda temos o RxVT, RxVT, Termite, o Xtermic, que é o padrão do X, está aqui embaixo, é uma das últimas opções, mas de qualquer forma, nós podemos definir qual terminal utilizar usando, em vez do I3 Sensible Terminal, o nome do nosso terminal. Eu não vou mudar nada disso, vou fazer essas modificações nos próximos vídeos. Por enquanto, basta que ele esteja aqui no nosso arquivo temporário. Então, vamos salvar, voltar para o nosso FIG e aqui a gente tem na sequência outro atalho para utilitários e dessa vez é para o utilitário kill, que será utilizado para matar programas executados nas janelas. E assim a gente acaba descobrindo que é desse modo que o I3 encerra os programas. Então, eu vou copiar, passar para a nossa configuração e eu vou colocar esse atalho até um pouco acima. Eu vou colocar aqui o comentário. Então, matar janela em foco e pronto. Aqui estão os dois atalhos que a configuração do assistente sugere. Vou salvar novamente, voltar para o nosso config original e olha aqui outro atalho importante, o atalho para iniciar programas. Isso através do nosso dmenu, que está no pacote Suckless Tools que nós instalamos. Eu poderia utilizar outros, aqui nos comentários nós temos algumas sugestões, mas eu vou manter esta configuração, copiando lá para o nosso arquivo, e eu vou colocar até antes de todo mundo. Então, vamos colar, vamos fazer aqui o comentário, início de programas com o dmenu. E muito bem. Vamos salvar, voltar para as configurações e ver o que temos mais adiante. Aqui está uma das configurações mais importantes do i3. Nem tanto pelo que essas configurações fazem, mas por elas envolverem as teclas de direção. Nós podemos indicar direções com as setinhas do teclado e, ao contrário do que muita gente pensa, a configuração sugerida não é utilizar teclas do Vim, e sim algo parecido, que são as teclas JK, L e C cedilha no nosso teclado brasileiro. Veja que o código foi traduzido para o meu layout de teclado, e é um teclado ABNT, portanto eu tenho aqui JKLC cedilha. Isso não vai ser a mesma coisa no seu teclado americano, por exemplo, mas o importante é o seguinte: na fila principal de teclas de todo o teclado, a tecla F e a tecla J tem uma protuberância para que a gente, pelo toque, perceba que é onde o indicador deve ser colocado, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. E o princípio que o i3 segue e sugere através dessa configuração é que essas teclas seriam mais fáceis de localizar.
É claro que se você usa Vim, isso vai dar um nó na sua cabeça e você pode mudar essas teclas da fila principal para as teclas do Vim. Mas é importante que você saiba que não é isso que vem configurado através do assistente do i3. Eu vou copiar todas essas ações que são, vamos fazer por partes, ó. Aqui é a mudança da janela em foco, ou seja, eu focalizo a janela da esquerda, da direita, acima e abaixo, utilizando as teclas da fila principal do teclado. Depois vem a movimentação do foco usando as setas. Veja que as ações são as mesmas, o que muda é o atalho. Tudo bem, é muito normal. Também utilizamos essas mesmas teclas em combinação com a tecla Shift para, em vez de mudar o foco, para a gente mover a janela em foco. Então, vou mover a janela para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, utilizando o Shift e uma dessas teclas de direção. Então, eu vou copiar tudo isso, vou passar para o nosso arquivo de configurações futuras e aqui embaixo eu vou colar todo mundo. Muito bem. Mudar foco com teclas da fila central do teclado. Aqui é a mesma coisa, eu até vou copiar aqui para ser mais rápido. E mudar foco com teclas de direção. E então tá, aqui será mover janelas dentro de um mesmo espaço de trabalho, tá? Ainda vamos ver como fazer isso para outros espaços de trabalho. Então, com teclas da fila central do teclado. Muito bem. E aqui com teclas de direção. Muito bem, aqui estão os atalhos para movimentar janelas. E salvando, passando para as nossas configurações, vamos em frente. Aliás, não, eu cometi um pequeno erro aqui e nós vamos corrigir agora mesmo, voltando ao nosso arquivo de configurações futuras, recortando esses atalhos que eu colei. Aliás, também não é aqui, é a partir daqui que eu tenho que selecionar. Muito bem. Esses atalhos são atalhos para ações do i3. E eu já vou mostrar a diferença. Deixa eu só terminar para eu não fazer mais besteiras do que eu já fiz. Eu vou colar aqui na seção de teclas de ação, ação do i3. E tem mais um atalho que eu tenho que trocar de lugar, que é esse de matar a janela em foco. Então, vamos deletar isso daqui e colar aqui em cima. Muito bem. Agora sim, as coisas estão nos seus devidos lugares. Deixa eu só conferir como ficou aqui a parte de início de programas. Tá tudo certo. Então, eu já posso salvar e voltar para o nosso arquivo original de configurações para falar dos atalhos que são usados para determinar se a próxima janela será aberta à direita da janela corrente ou abaixo, que são esses dois atalhos aqui, Mod H e Mod V. Nos próximos vídeos, nas personalizações, eu vou mostrar que é possível fazer essa escolha com apenas uma tecla. Mas, por enquanto, nós estamos apenas copiando e organizando as configurações sugeridas pelo assistente
e por isso mesmo nós vamos apenas copiar esses dois atalhos para o nosso arquivo de configurações futuras e eu vou colar aqui. Vamos mudar esses comentários para o bom e velho português. Então, próxima janela aberta. Vamos conferir aqui. Eu vou teclar Mod H e veja que o nosso cursor apareceu à direita. Então, próxima janela será, né? Falta o será, aberta à direita. Muito bem. E aqui, próxima janela será aberta abaixo. Muito bem. Agora, nós vamos salvar e voltar às configurações iniciais. E o próximo atalho é para alternar a tela cheia, pegar uma janela e colocar em tela cheia. E aqui está, e eu vou aproveitar para comentar uma coisa que eu ia me esquecendo de dizer. Todas as associações de teclas são iniciadas com esse comando aqui, bind sim ou bind sim, e quando o comando associado às teclas é um comando do próprio i3, repare que vem imediatamente após o atalho. Mas um pouco mais acima, onde nós vimos os atalhos que vão executar programas. Nesse caso, logo após a associação de teclas, nós temos o comando do i3 exec, inclusive com a opção de mostrar a notificação do início do programa. É quando o cursor do mouse fica girando, indicando que o programa está sendo iniciado. Com o No Startup ID, a gente inibe este comportamento. Voltando à configuração do atalho para a tela cheia, então agora sim, deixa eu só centralizar um pouco, eu vou copiar esta linha e passar para as nossas ações das novas configurações. E eu vou colar aqui mesmo e colocar um comentário que é alterna tela cheia da janela em foco. Muito bem. Vamos salvar, voltar para as configurações, porque as três próximas associações de teclas dizem respeito aos três layouts do i3. O layout em pilha, que é stacking, o layout em abas, tabbed, e o layout padrão, que é o ladrilhado. Só que o atalho Mod E, além de trazer a gente de volta para o layout padrão, ainda alterna a forma que a divisão é feita entre as janelas. Elas poderão ser aqui posicionadas uma ao lado da outra ou uma abaixo da outra. Com exceção desse último atalho, essas três associações de teclas podem ser resolvidas com uma tecla só. E eu estou adiantando isso porque no futuro, quando você estiver usando o i3, você vai querer escolher aquelas teclas que façam mais sentido para executar programas e ações de acordo com aquilo que você acha que será mais fácil de lembrar. Então, economizar teclas pode ser uma boa ideia, principalmente as chamadas teclas nobres, que são as teclas alfabéticas e numéricas do teclado. Bom, como isso é assunto de próximos vídeos, eu apenas vou copiar essas três configurações e vamos colar no novo arquivo e fazer o nosso comentário, que será alternar layouts. Podemos salvar e voltar às configurações iniciais.
Esse próximo atalho é para alternar o modo flutuante da janela em foco. A janela está ladrilhada, passa a ficar flutuante e, se estiver flutuante, ela volta ao layout ladrilhado. Então vamos copiar aqui essas duas linhas, voltar às novas configurações, colar aqui. Eu só vou trocar a palavra toggle por alternar. Deixa eu só colocar a inicial maiúscula e está tudo certo. Vamos salvar, vamos voltar às configurações. Quando a gente está em modo flutuante, a gente pode alternar o foco entre a janela flutuante e, se houver outra janela no mesmo espaço de trabalho, o foco pode ser passado para ela. Enfim, esse atalho é importante, então vamos copiar também e colar no nosso novo arquivo. E aqui eu vou trocar apenas essa parte inicial aqui. Alterna foco entre as janelas ladrilhadas e flutuantes. Ou, na verdade, uma janela ladrilhada e a janela flutuante. É assim que funciona. Pelo bem aqui da consistência, vou colocar esses 2 pontos. Vamos lá, vamos salvar essas modificações, voltar às nossas configurações. E um detalhe interessante é que as janelas do i3 não são exatamente janelas. Quando a gente abre uma janela, a gente está abrindo um container, e quando a gente faz uma divisão dessa janela, eu vou ter 2 janelas em um container. E o container como um todo pode receber foco, e com esse foco a gente pode mudar o container para outro espaço de trabalho e por aí vai. Então, é exatamente por isso que as configurações do assistente sugerem essa associação de teclas, que nós vamos copiar e levar para o nosso novo arquivo. E ela será colada aqui em cima. Muda o foco para o container Py. Prontinho, vamos salvar e voltar. Bacana, algumas outras sugestões. E esta é uma seção das configurações das mais importantes, porque é nela que nós definimos os nomes e a quantidade de espaços de trabalho. Originalmente, nas configurações sugeridas, nós temos a definição de 10 espaços de trabalho, mas nós não precisamos ficar presos a essa quantidade e nem a esses nomes. Mais uma vez, nós temos a definição de apelidos para fazer a referência a cada um dos espaços de trabalho, que serão utilizados nas definições seguintes, e assim facilitar eventuais mudanças futuras. Eu vou voltar a essas configurações. Isso tudo vai entrar nas personalizações de espaços de trabalho e nós veremos tudo isso novamente em vídeos futuros. Então, vamos simplesmente copiar essas definições para o nosso arquivo de configurações, e eu acho que eu tenho uma seção para espaços de trabalho. E, de fato, eu tenho. É aqui que eu vou colar, e dessa vez eu não vou querer comentários, porque é uma seção dedicada aos espaços de trabalho. Então, tudo aqui diz respeito a espaços de trabalho, e eu vou apenas cuidar de pequenos detalhes e salvar e voltar para as configurações.
Um atalho muito importante é para recarregar as nossas configurações. Na verdade, nós podemos recarregar as configurações de duas formas. Aqui nós temos o atalho Mod Shift C, que simplesmente recarrega o arquivo de configurações, mas esta ação não reinicia a sessão do i3. Então, embora as configurações estejam carregadas, nem todas elas serão aplicadas. Para aplicar as mudanças feitas no arquivo de configurações, nós precisamos reiniciar a sessão do i3, preservando todo o ambiente dessa sessão. O atalho sugerido para isso é Mod Shift R, eu pessoalmente mantenho, e a ação passa a ser Restart. Reload recarrega as configurações, mas não necessariamente faz as aplicações das mudanças. E para que a gente tenha tanto a recarga quanto a aplicação na sessão corrente com o ambiente corrente no i3, a gente usa o Restart. E só para aproveitar a viagem, o próximo atalho é para a gente encerrar a sessão do i3. Eu vou só executar aqui rapidamente para você ver. É essa barra amarela, onde nós temos a mensagem que está escrita aqui e os botões de ação. Veja, o botão sim, sair e a consequência de clicar neste botão. E isso a gente pode colocar em um script, passar, por exemplo, para o dmenu e ter uma forma de sair do i3 sem utilizar o mouse. O grande problema da Negbar é exatamente esse. O único modo de executar esta ação é clicando no botão Yes, Exit i3. De qualquer forma, eu vou cancelar aqui, clicando no botão X, e vou copiar essas três configurações, nós já estamos terminando, para colar no nosso novo arquivo. Então, voltando aqui à parte de teclas de ação, embora Negbar seja executada e não seja um comando interno do i3, eu vou colocar todo mundo aqui porque se trata de configurações para ações do i3. Então, recarrega a configuração. Deixa eu só trocar aqui. Recarregar as configurações. Aqui, reiniciar a sessão, preservando o ambiente. Opa! Muito bem. E aqui, vamos lá para o começo. Terminar a sessão do i3. Maravilha. Vamos salvar, voltar às nossas configurações. Mas esse aqui em cima, é um outro recurso do i3, muito interessante, mas pouco mencionado por aí. Nós podemos definir atalhos que são modais. Assim como no Vim, a gente entra em um determinado modo e, a partir daí, as teclas mudam de função. O exemplo da configuração feita pelo assistente é o modo redimensionar, o modo resize, que é definido por esse bloco mode com o nome resize. E neste bloco aqui estão as ações, o que vai acontecer, por exemplo, encolher a largura, aumentar a largura, a altura também, encolher a altura e por aí vai. E para sair desse modo também são definidas algumas teclas, a tecla Enter sai do modo, a tecla Escape sai do modo Resize e a tecla Mod R também vai sair do modo Resize. E logo em seguida, depois do bloco, nós fazemos a definição de uma outra associação de teclas, que é o Mod R, exatamente aquela que nós vimos aqui para sair do modo Resize, que também vai ser utilizada para
entrar no modo resize. Como todos esses atalhos, inclusive esses para voltar ao normal, envolvem a associação de teclas a ações, é possível, inclusive, fazer com que essas ações, ao serem executadas, já façam com que a gente saia do modo sem a necessidade de esperar o uso de qualquer outra combinação de teclas. Enfim, isso é assunto para as nossas personalizações e, por enquanto, eu só vou copiar essas definições sugeridas para passar para as nossas novas configurações. E aqui está. Dessa vez também eu vou apenas comentar aqui em cima. Vou colocar definição do modo resize. E aqui mais abaixo eu vou colocar início do modo resize. É quase certeza que essas definições sugeridas pelas configurações são apenas um showcase da funcionalidade dos modos, porque é perfeitamente possível redimensionar com o teclado sem precisar mudar de modo, utilizando apenas uma combinação de teclas com as teclas de direção, e isso a gente vai ver também nas personalizações. Agora, o mais importante é saber que o i3 possibilita a criação de atalhos modais, atalhos que são válidos apenas para um determinado modo. Muito bem, nós vamos salvar, voltar para as configurações sugeridas, porque aqui no final o que nós temos é o bloco bar. O bloco bar é onde a gente define a barra de status, que por padrão aqui na opção Status Command vem definido como o i3 status, que é essa barra que a gente está vendo aqui embaixo, mas que pode ser qualquer outro tipo de painel. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu configuro o i3 para utilizar o painel do XFCE. Mas, de qualquer forma, a gente tem muita coisa para ver também aqui nas configurações do painel. E eu vou selecionar para a gente encerrar esse vídeo, que já ficou muito longo. Então, vou selecionar aqui. Vou copiar e passar para a seção aparência. Eu acho que é o que vem logo. Não, é mais para cima. Aparência aqui, exatamente. Então, eu vou colar aqui e definições do painel. Isso também vai ter um vídeo específico sobre esse assunto. Então, nós vamos salvar para eu não perder esse trabalho. E, como sempre, muito obrigado por assistir. A série vai continuar com as personalizações. Então, até o próximo vídeo.